Olá, sejam bem-vindos ao canal Estandartes da Liberdade. Eu sou Fabiana Balbino, psicóloga, colaboradora aqui do canal, onde falamos sobre psicologia e espiritualidade. Agora, nessa nova etapa, né, nós estamos hoje no último fim de semana de 2021, no pôr do sol, e nós já estamos trabalhando o Vem Segue-me 2022. Então, nosso quadro de psicologia e espiritualidade, nós vamos ter essa novidade. Nós vamos falar sobre a psicologia, sobre a espiritualidade, sobre o viés do Vem Segue-me. A partir das mensagens que nós temos todas as semanas, nós vamos entender e trazer para nós ferramentas de como lidar com a saúde emocional a partir das escrituras, tá certo? Então, hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão bem interessante sobre Moisés. O que nós aprendemos com Moisés e a experiência individual que Moisés teve com o Senhor. Então, nós vemos lá no livro de Moisés que o propósito do Senhor é trazer efeito à imortalidade e à vida eterna do homem. E aí então, nós vemos um primeiro registro de uma experiência individual com o Senhor na vida de Moisés. Então, quem já assistiu o filminho do Moisés, né, o desenho, quem já leu a escritura e sabe um pouco da história de Moisés, sabe que ela começou assim numa questão de sobrevivência, né? Então, quando Moisés nasceu, a mãe dele precisou colocar ele num cestinho, que é chamado de Moisés hoje em dia, né? De palha, colocar no rio, e a irmã foi acompanhando aquele cestinho até que ele chegou onde a filha do faraó se banhava. E ali ela entendeu que ela foi agraciada pelas águas, recebendo aquele bebê que veio no cesto. E aí o que aconteceu? Ela adotou Moisés e Moisés foi criado lá como se fosse um filho, né? Dentro daquele reino, né? E como se fosse parente do faraó. Só que Moisés cresceu, né? Se desenvolveu e com as adversidades que ele passou ali na situação, ele escolheu se apartar. Né? Quando ele descobriu, entendeu que não fazia parte daquela família, ficou meio atônito, enfim, se apartou, saiu dali, foi morar distante. E depois que ele já tinha criado sua família, né, e estava distante daquele mundo, Moisés então teve essa experiência individual com o Senhor. Nessa experiência, o Senhor falou para Moisés que ele era filho de Deus. Preste bem atenção nesse ponto. E pouco tempo depois, Moisés, ele também teve uma experiência com Satanás, que o chamou assim, Moisés, filho de homem, adora-me. Vamos pensar aqui o que isso tem a ver com a nossa vida. Você já parou para pensar quem é você? Moisés, nessa ocasião, já não era um jovem tão seguro de si. Moisés tinha autoestima baixa, Moisés não acreditava nele mesmo. E quando ele teve essa experiência com Deus, foi dito para ele e pedido para ele, dada a ele uma missão, mas ele duvidou que ele era capaz. Então, de algumas formas bem interessantes, que eu vou pedir para você ler na escritura e se deliciar, né, com a experiência da sarça ardente, onde o Senhor está com Moisés ali, o Senhor mostra para Moisés que ele é filho de Deus e que ele não estaria sozinho na missão que o Senhor estava dando para ele. Mas o ponto alto dessa conversa foi quando o Senhor disse para ele quem ele era. E isso ficou tão forte, tão marcado para ele, que fez toda a diferença quando o inimigo apareceu para ele e falou, Moisés, filho de homem, adora-me. Ele então lembrou, mas quando eu estive com Deus, ele me disse que eu sou filho de Deus. Por que ele está falando filho de homem? Eu sei de quem eu sou filho. E porque Moisés então teve a experiência anterior com Deus, ele soube sair da situação com Satanás. Na verdade, ele soube retirar a influência do inimigo da vida dele. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês como ferramenta
que pode nos ajudar a lidar com as questões e os desafios que nós passamos nas nossas vidas. Sejam eles de ordem terrena, sejam eles de ordem espiritual, né? Sejam eles aqueles que nós mesmos passamos e buscamos, aqueles que nos são colocados pela vida para o nosso crescimento. Então, é o ponto de nós sabermos quem nós somos. Quando a gente pensa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, acredito que sim, todos nós nascemos de um pai e de uma mãe nesta terra. Mas, quando a gente reconhece que a gente é filho de Deus, quando a gente consegue compreender essa doutrina de quem nós somos, isso faz assim uma virada de chave na nossa vida de adulto, que tudo passa a ter sentido. Tudo passa a ficar claro que nós somos capazes de conseguir tudo. Porque nós não estamos sozinhos, nós temos uma natureza, nós temos na nossa genética um ponto de divindade, a essência. Recentemente, alguns anos atrás, na verdade, no YouTube, se você procurar, você vai encontrar, existem alguns estudiosos, né, de vários cientistas mesmo, de vários âmbitos, que eles estudam sobre o DNA de Deus. E eles descobriram que em todas as coisas naturais, todas as criações, existe o mesmo DNA. E eles comprovam isso. É bem interessante. E esse DNA também está dentro de nós, física ou espiritualmente, mas nós precisamos validá-lo. Como é que a gente faz isso? Quando Satanás aparece então para Moisés e fala: Moisés, filho de homem, por que será que ele faz isso? Ele está querendo que Moisés se sinta tão pequeno ou até menor ou mais miserável do que ele, que não recebeu um corpo, do que não veio para essa terra, né? E tentando também fazer com que Moisés esquecesse do que ele aprendeu, que ele era filho de Deus. Mas a experiência foi tão marcante, a experiência individual que Moisés teve com o Senhor foi tão marcante, que não tinha como ele esquecer. E esse é o ponto. Você já teve a sua experiência individual com o Pai Celestial, ou com seu Filho Jesus Cristo? É essa busca de entender que você não é fruto de um animal, você não é a evolução do macaco, você não é aquilo que o seu país diz que você não é aquilo que é seu estado, sua cidade, os costumes locais, ou somente aquilo que os seus pais dizem que vocês são. Antigamente, né, lá nos interiores, na vida do campo, as pessoas eram conhecidas assim, né? Fabiana, filha de Angélica, fulano, filho de Cicrano da padaria, né? E isso ia dando para as pessoas a ideia delas de quem elas eram ali entre aquelas pessoas, né? Os nomes se repetiam, mas era João de Maria, Fernando de Chiquinha, enfim. Mas isso também dá uma sensação de até onde eu posso ir, porque eu sou filho de uma pessoa que tem X de estudo ou X de posses, né? E aquele que tem mais posses terrenas tem a sensação de que pode mais, ou aqueles que tem menos têm a sensação de que pode menos. Mas olha, qual é a sensação? Gostaria que você parasse um pouquinho, fechasse os olhos e conseguisse vislumbrar isso que eu vou dizer para você agora. Procura perceber em você, no seu coração, de olhos fechados, a sensação de saber que você é filho daquele que criou todas as coisas, daquele que planejou, que projetou, daquele que liderou, que delegou todas as coisas, a quem pertence toda a herança, todas as terras, todas as coisas que tem nesse mundo. É o seu Pai. É o seu Pai, é o meu Pai e é o Pai de todos nós. Eu posso, tanto quanto você, que achava talvez até hoje que não podia nada. Nós podemos tudo e isso é natural dentro de nós. Nós fomos criados para ser. Nós recebemos o dom da vida.
e chegou até nós com muito custo. Todos aqueles que vieram antes de nós pagaram um preço alto para que nós pudéssemos estar aqui hoje, com esse corpo, com esse coração pulsando e com a vida aqui. Então, quando nós honramos essa vida, quando nós damos a ela o sentido que ela tem, com a força que ela veio até nós honramos o lugar que pertencemos. E aí tem um outro ponto. Se eu sei quem eu sou, de quem eu sou filho, eu sei que eu posso, porque eu sei quem é meu pai, qual é o meu grande papel nesse plano que foi traçado, que foi escrito? Será que ele já foi pré-ordenado? Esse é o terceiro ponto que nós temos para falar hoje. Será que nosso caminho já foi traçado? Se você tem dúvida de qual é o seu propósito nessa vida, a minha sugestão, pegue a sua bênção patriarcal e analise lá na sua bênção patriarcal quais são as ações que o Senhor espera que você faça. Existem coisas nesta vida que só você vai poder fazer. Ah, mas eu vou falar o meu testemunho, eu vou explicar como se faz uma receita de bolo, mas é o seu jeito de fazer esse bolo. É a forma como você fala, isso vai tocar pessoas. É a forma como você às vezes segura a colher para bater, isso vai ajudar alguém a perceber que ela é importante. É como fala aquela música, né? É como uma canção. Cada pessoa toca um instrumento ou canta, mas quando cada um faz o seu, nós fazemos uma grande melodia. E ela tem uma harmonia que toca, e quanto mais nós tocamos a nossa parte, mais pessoas ouvem e entendem o lugar delas dentro dessa música. Então, o meu desejo para você hoje, é que você possa buscar a sua experiência individual com Deus. Se você ainda não tem uma bênção patriarcal, busque o patriarca, faça dessa uma meta, uma prioridade. Se você tem, leia hoje. Liste todas as ações que o Senhor está esperando que você faça. E você vai encontrar ali o seu propósito nessa vida. Então, que nós estejamos juntos em 2022, partilhando do Vem Segue-me como ferramenta de saúde emocional. Um beijo grande e até a próxima.